Vamos falar aqui a respeito do deslocamento de equilíbrio químico, né? Primeiramente, vamos recapitular o que seria equilíbrio químico. Equilíbrio químico, nós já havíamos falado antes da nossa parada, né, para simulado e também o feriado de finados. Equilíbrio químico vai ser um aspecto de algumas reações químicas, tá? Então vamos supor que você tenha a reação química da substância A reagindo com a substância B, formando, né, a substância C mais a substância D, ok? Isso aqui é uma reação química, digamos assim, entre aspas, normal, né? Onde nós temos no primeiro membro da reação os reagentes e no segundo membro da reação os produtos. Acontece que uma reação química, né, depois de um determinado tempo, ela se processando nesse sentido normal aqui, né, nós podemos dizer que a reação química ela pode se processar no sentido inverso, ou seja, os reagentes podem reagir entre si, formando os produtos novamente de volta, certo? Num processo inverso aqui, né? Nós temos então o sentido direto da reação, onde reagente forma produto, né? Opa, botei R também aqui, é P, tá? Nós temos o sentido direto, onde reagente forma produto, e o sentido inverso, onde o produto volta a ser as substâncias reagentes, tá? E isso daqui só pode acontecer se essas reações químicas acontecerem em um recipiente, ou melhor dizendo, em um sistema, né, fechado, tá? Em um sistema fechado. Então, isso daqui, pessoal, quando isso aqui acontece, né, nós sabemos que as velocidades, né, lá na cinética química, que nós já estudamos, as reações elas se processam a determinada velocidade. Então, nós teríamos, nesse caso, a velocidade da reação no sentido direto, né, chamar de V1, e a velocidade da reação no sentido inverso, que eu vou chamar de V2. Tá? O que é que seria equilíbrio químico? Quando a velocidade da reação no sentido direto for igual à velocidade da reação no sentido inverso. Isso daqui é a situação que nós chamamos de reação de equilíbrio químico. Tá? Equilíbrio químico é quando as velocidades das reações no sentido direto é igual à velocidade da reação no sentido inverso. E esse fato, né, da reação das velocidades serem iguais, gera algumas outras observações no próprio sistema. No equilíbrio químico, a quantidade de reagente ela é inalterada, ou posso falar também a concentração de dos reagentes, ela é constante, ela não se altera. A mesma coisa acontece com a quantidade de produto, tá? Tanto a quantidade de produto como a quantidade de reagente, ou melhor falando, as concentrações de reagente e de produto, né, das substâncias, elas não se alteram no equilíbrio, tá? Por quê, professor? Porque o reagente se transforma no produto, né? Vamos supor que eu tinha 10 gramas de reagente e, né, se transformou em, sei lá, 5 gramas de produto. Só que no momento seguinte, 5 gramas do produto, quase que no mesmo instante, se transformaram em 10 gramas de reagente. Então a quantidade não se altera durante esse processo, tá, de equilíbrio químico. As quantidades de reagente de produto, né, ou falando em termos de concentração, as concentrações de reagente de produto não se alteram no equilíbrio químico, tá? Beleza. Agora vamos estudar, né, o princípio de Le Chatelier, ok? Nós vamos estudar agora o princípio de Le Chatelier. Deixa eu só ver aqui. Vamos estudar o princípio de Le Chatelier. O que ele vai falar, o princípio de Le Chatelier, professor? Ele vai tratar justamente das situações que vão causar um deslocamento no equilíbrio, tá? O que seria isso? Suponhamos, pessoal, deixa eu só bem que fazer aqui uma coisa rapidinho para a gente poder, para ficar melhor aqui. Pronto, aqui. Beleza. Suponhamos que você tenha, né,
um recipiente, uma bacia, ou pode ser um copo mesmo. E aí você vai colocar água aqui dentro. O que acontece aqui na superfície, né? O que acontece aqui na superfície quando você coloca água? Ela fica turbulenta, né? Ela fica cheia de ondinhas aqui na superfície. Mas se você esperar um certo tempo, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? A superfície aqui da água, né, vai ficar lisinha, né, pessoal? Reta. Deixa eu ver se eu consigo desenhar a reta aqui. Vai ficar, ó, reta. Então, daqui para cá, o que foi que aconteceu? Nós tínhamos uma situação no começo, né, de desequilíbrio, e aqui nós temos uma situação de equilíbrio. Vamos colocar aqui na superfície, tá bom? Então, o sistema, todos os sistemas, eles tendem naturalmente para uma situação de equilíbrio, tá? Isso que vocês também têm que entender. Os sistemas, principalmente em termos de reação química, os sistemas fechados, reações que estão acontecendo em sistemas fechados, tendem para uma situação de equilíbrio, tá? Da mesma forma que essa superfície aqui, ó, vai tender para uma situação de equilíbrio, tá? O que acontece? Você pode, né? Ah, vou pegar um pouquinho de água aqui, vou beber um pouquinho de água. O que vai acontecer aqui? Você vai, né, diminuir a quantidade de água. Você vai diminuir a quantidade de água e você vai causar, naquele momento que você bebeu a água, um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio aqui nesse copo, ok? Nessa superfície aqui da água. Só que se você esperar um determinado tempo, né, depois de um certo tempo, aqui na superfície, né, nós vamos ter novamente uma situação de equilíbrio. Porque a água tende novamente, a superfície tende novamente para uma situação de equilíbrio aqui em cima. Então, o que acontece, pessoal? Nas reações químicas acontece a mesma coisa, tá? Você tem uma reação química se processando, nós podemos falar, em equilíbrio. Aqui nós temos os reagentes e do outro lado nós temos os produtos, certo? Essa situação aqui está em equilíbrio porque a velocidade da reação no sentido direto é igual à velocidade da reação no sentido inverso. Então, nós temos uma situação de equilíbrio, tá? Agora, eu posso, e essa reação, tá? Ela está acontecendo, vocês têm que colocar na cabeça também, que essa reação química aqui, ela está acontecendo em um sistema fechado, tá? Essa reação química está acontecendo em um sistema fechado. Vamos botar aqui que seja, sei lá, uma panela de pressão, né? Sem saída. Ok? Então, essa reação que está acontecendo no sistema fechado. Só que você pode, mesmo do lado de fora da reação, né, do sistema, da panela, você pode causar algumas alterações aqui, né, na reação. Então, você pode mudar as condições. Fazendo o quê? O que você pode fazer para mudar as condições do sistema? Você pode causar um desequilíbrio, tá, instantâneo na reação, fazendo o seguinte. Deixa eu ver aqui os fatores que afetam a velocidade da reação. Beleza. Você pode causar um desequilíbrio ali, modificando a temperatura do sistema. Você pode alterar, né, o volume do sistema e, consequentemente, alterar, né, a pressão do sistema. Tá? Você pode causar alterações nas concentrações tanto dos reagentes como dos produtos. Tá? Tanto dos reagentes como dos produtos, e você pode ainda, né, observar o efeito do catalisador, tá? Então, nós podemos perturbar aquele sistema ali, aquele equilíbrio químico, tá? Com esses fatores aí, certo? Com esses fatores aí. Mas antes vamos ver aqui, né? A reação está em equilíbrio desde que a velocidade da reação no sentido direto seja igual à velocidade da reação no sentido inverso, ok? Outra coisa, nós vamos ter uma situação de desequilíbrio desde que as velocidades das reações estejam, né, desiguais. Como vocês podem ver aqui, nós temos uma inequação, né, em sentido de desigualdade, né? Por exemplo, se a velocidade da reação direta for maior que a velocidade da reação inversa, está o quê? O equilíbrio está, a situação agora nós estamos em desequilíbrio, né? O sistema não está equilibrado. Isso significa o quê? Que eu tenho, né? Olha só, nessa situação, a velocidade da reação direta, essa daqui de cima,
é maior do que a velocidade da reação inversa. O que é que isso faz? Isso faz com que você forme mais, né? Forme mais produto. Então nós dizemos que há um desequilíbrio, não está em equilíbrio, ou melhor dizendo, esse equilíbrio químico ele vai ser deslocado para os produtos, no sentido dos produtos, tá? Ou seja, se a velocidade direta, que é essa V aqui de cima, é maior do que a velocidade inversa, então você forma muito produto, tá? Você forma muito produto, ok? Vamos ver agora a situação invertida. Se, por acaso, a velocidade da reação direta, que é essa aqui de cima, for menor que a velocidade da reação inversa, que é esse aqui de baixo, se a velocidade aqui de baixo for maior, certo? O que isso vai acontecer? Nós vamos ter um equilíbrio, né, que vai ser deslocado no sentido de formação dos reagentes. Veja só que a velocidade da reação de baixo aqui, ó, é maior no sentido de formação dos reagentes. Então nós dizemos que o equilíbrio está deslocado para a formação, né, no sentido dos reagentes. E quais são os fatores que afetam o equilíbrio químico? Temperatura, pressão, alteração das concentrações dos produtos dos reagentes e efeito catalisador, tá? Nós vamos estudar agora um por um desses mecanismos de alteração aqui tá? Desses mecanismos que alteram o equilíbrio químico. Mas antes disso, vamos ler aqui juntos esses aspectos importantes aqui a respeito do equilíbrio. Fala o seguinte: todo sistema reversível tende ao estado de equilíbrio, tá? Isso significa que a reação química ela vai se processar no sentido direto e no sentido, né, inverso. Então, toda reação química, né, reversível que ocorre em um sistema fechado, ela vai tender naturalmente, tá, para uma situação de equilíbrio químico. Tá? Segundo ponto, uma vez atingido o estado de equilíbrio, este é mantido a menos que se provoque alguma alteração. Então, quando esse equilíbrio químico, ou seja, quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, certo? Se você não fizer nada, é igual aquele copo, né? Se você não fizer nada com esse copo aqui, que a superfície está em equilíbrio, se você não fizer absolutamente nada com ele, essa superfície vai permanecer lisa, ou seja, ela vai permanecer em equilíbrio. Ela só vai ficar turbulenta aqui em cima, cheia de onda, se você alterar alguma coisa, se você mexer com o sistema, né? É a mesma coisa nas reações. Uma vez que o equilíbrio químico é adquirido, ele só vai ser modificado, né? O sistema só vai sofrer uma situação de desequilíbrio ou deslocamento de equilíbrio se você mexer alguma daquelas condições ali anteriores, né? Que seria temperatura, pressão, concentração das substâncias e efeito catalisador, tá? Beleza? E o último ponto aqui: quando se provoca uma alteração no sistema em equilíbrio, este reage no sentido de anular os efeitos das alterações. Desta forma, o sistema tende a retornar ao estado de equilíbrio. Da mesma forma como eu falei para vocês aqui. Esse sistema aqui ele tende a permanecer em equilíbrio, mas você alterou o equilíbrio aqui, ou seja, você deixou ele turbulento aqui em cima, certo? O que é que vai acontecer? Se demorar um determinado tempo, depois de um determinado tempo, esse sistema volta, né, para a situação de equilíbrio, né, pessoal? Depois de determinado tempo, ele volta para a situação de equilíbrio. A mesma coisa que acontece nas reações, certo? Temos o equilíbrio químico. Você perturbou o equilíbrio químico. Depois de um tempo, ele volta a ser restabelecido. Tá? O equilíbrio químico volta aí a ser restabelecido. Pessoal, nesse momento eu vou pedir para que vocês coloquem aí nome e turma no chat para contar a presença de vocês, tá? Voltando aqui para a aula, quando vocês vão colocando nome e turma aí no chat, vou continuar na aula. Então nós temos aqui o efeito nós vamos estudar agora o efeito da temperatura, tá? No deslocamento do equilíbrio. Nós sabemos, tá, pessoal, que nas reações elas têm aspecto energético envolvido, né? Como lá da termoquímica que nós estudamos, toda reação tem um aspecto energético ali envolvido, tá?
nós falamos que no processar de uma reação química, né, essa reação química ela pode ser exotérmica, né, ou endotérmica. Então nós temos reagente formando produto, tá? E quando o reagente, essas substâncias reagentes se transformam nas substâncias produto, né, pode acontecer duas coisas, né? Pode acontecer liberação de energia, que é representado por ΔH menor que zero. Essa reação aqui é exotérmica, tá? Reação exotérmica. E outra coisa que pode acontecer, né, é o ΔH, né, ser maior do que zero, que indica uma reação endotérmica, tá? Se a reação for exotérmica, significa que essa reação naturalmente, tá, pessoal, para que ela aconteça, ela precisa liberar energia, tá? A reação é exotérmica, então para que ela se processe, naturalmente ela precisa liberar energia, tá? Então temos aqui uma reagente formando produto no sistema reacional, e o que essa reação aqui quer é liberar energia, tá? Lembrando também que, né, eventualmente esse sistema pode ser fechado e o produto pode voltar e se transformar no reagente. Mas nós vamos, analisar primeiramente a situação normal, sentido direto, tá? Reagente se transformando em produto, reagente se transformando em produto. Essa reação precisa, né, liberar energia, tá? Liberar energia. Acontece, o que é que vai acontecer se você aquecer o sistema? O que é que vai acontecer se você aquecer o sistema? Você vai fornecer energia para o sistema, não é verdade? Se você aumentar a temperatura. Mas espera aí, essa reação aqui, ela quer liberar energia. E você está fazendo o quê? Você está fornecendo energia. Você está fornecendo energia. Ou seja, você está atrapalhando o curso normal da reação, tá? Você está atrapalhando a reação que é liberar energia e você está fornecendo, aumentando a temperatura. Então essa reação aqui no sentido direto, né? Essa reação aqui no sentido direto, ela é prejudicada, certo? E consequentemente a reação no sentido inverso, né? A reação no sentido inverso, ela é favorecida, tá? Por quê? A reação no sentido direto ela é exotérmica, ou seja, ela quer liberar energia. E você está fornecendo energia aumentando a temperatura. Dessa forma, você está prejudicando a reação no sentido direto e está favorecendo a reação no sentido inverso, tá? Você está deslocando o equilíbrio no sentido de formação dos reagentes. Não sei se deu para entender aí. E também, né, vamos supor agora que a reação no sentido direto, né, a reação no sentido direto, ela seja... Vou apagar logo aqui. A reação no sentido direto, ela seja endotérmica. O que é preciso? O que é endotérmica? A reação para acontecer no sentido direto, ela precisa absorver energia, certo? Agora, nesse sentido direto aqui, é uma reação endotérmica, tá? Uma reação endotérmica. E o que acontece? Essa reação, para que ela aconteça, né, reagente se transforma em produto, essa reação precisa absorver energia. Ou seja, ela quer realmente absorver. E se você aquecer o sistema, você vai fazer o quê? Você vai fornecer energia. Então, como a reação ela quer receber energia e você está aumentando a temperatura, ou seja, você está fornecendo energia, você vai favorecer a reação no sentido endotérmico, tá? Você vai favorecer a reação no sentido endotérmico e automaticamente você vai, né? Automaticamente você vai desfavorecer a reação no sentido inverso, tá? Ou seja, o equilíbrio químico é deslocado no sentido da formação dos produtos, tá? Então, fica aí, o apanhado geral é que um aumento de temperatura,
O aumento de temperatura para sistemas endotérmicos favorece formação de produto, sentido direto. E o aumento de temperatura para sistemas exotérmicos favorece a reação no sentido inverso, tá? Favorece a reação no sentido inverso, tá? Aí tem também a constante de equilíbrio, depende da temperatura, né? Se você altera a temperatura do sistema, né, você causa um deslocamento das concentrações de reagentes de produtos, né? E como a constante de equilíbrio depende das concentrações de reagentes e de produtos, ele também sofre uma alteração do valor. À medida que você altera a temperatura do sistema, né, o sistema favorece ou a reação no sentido direto. Nesse caso aqui, pessoal, veja bem, nessa reação química aqui, ela é exotérmica ou endotérmica? Olhe para o ΔH. Essa reação química ela está com ΔH negativo, ou seja, essa reação química é uma reação química exotérmica. E o que é que isso significa? Significa que essa reação química no sentido direto, né, ela quer liberar energia. Ela quer liberar energia, certo? Se você aumentar a temperatura, que é o que está acontecendo aqui, ó, de T1 para T2, se você aumentar a temperatura, o que é que vai acontecer? Você vai favorecer a reação no sentido inverso, né? Você vai favorecer a reação no sentido inverso. O que é que isso significa? Significa que você diminui a concentração de produtos e você aumenta a concentração de reagente. A constante de equilíbrio é calculada da seguinte forma: concentração de produto sobre concentração de reagente, certo? Ou seja, se você diminui a quantidade de produto, automaticamente você diminui a constante de equilíbrio, que é o que está acontecendo aqui. Um aumento, né, da temperatura está causando uma diminuição na constante de equilíbrio, tá? Então a constante de equilíbrio também depende, né, da temperatura, né? E aqui ele faz o apanhado, né? Agora nós vamos estudar o efeito da pressão. O efeito da pressão sobre o deslocamento de equilíbrio, pessoal, ele vai valer para sistemas gasosos. Professor, como é que eu sei que um sistema é gasoso, que uma reação química é gasosa? Basta você olhar, né, para a equação química. Se você olhar para a equação química, você vai ver que todos esses reagentes aqui, essas substâncias, né, envolvidas, são substâncias que estão no estado gasoso, né? O H2, o N2, o NH3, né, são substâncias que estão no estado gasoso, tá? Outra coisa que você precisa olhar para um sistema como esse, para fazer análise do efeito da pressão sobre o deslocamento de equilíbrio, é observar se essa reação química ela está devidamente balanceada. No caso, do lado dos reagentes, você tem quantos hidrogênios? Você tem 6 hidrogênios, tá? Porque 3 vezes 2 é igual a 6. E quantos nitrogênios você tem? 2, né? 2 nitrogênios. Isso aqui do lado dos reagentes, tá? E do lado dos produtos, eu tenho quantos hidrogênios? 2 vezes 3, você tem 6 hidrogênios, ok? Então, você tem 6 e 6 hidrogênios dos dois lados. E quantos nitrogênios você tem? 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, essa equação química, ela está, né, podemos dizer, devidamente balanceada, tá? Devidamente balanceada. Então, o que é que você vai analisar agora, então, professor? Você vai olhar, né, a quantidade de mols, né? A quantidade de mols. Você tem quantos mols de gases do lado dos reagentes? Você vai contar. 3 mais 1, né? 3 mais 1 é igual a quantos mols de gases? 4 mols de gases, tá? São 4 mols de gases. E aqui do outro lado, nós temos quantos mols de gases do lado dos produtos? Só 2, né? Só temos duas moléculas gasosas aqui, né? Então, nós temos 2 mols do lado dos produtos, tá? E o que é que isso quer dizer, então, professor? Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que para um sistema fechado, onde contém gases, tá? Contém gases, nós temos aqui nesse sistema
que quando nós temos aqui as bolinhas, né, representando as moléculas dos reagentes, tá? São 4 mols, né? Então nós temos 4 bolinhas aqui, tá? Significa que se esse sistema se transformar em produto, né? Se a reação química acontecer, ela vai formar apenas 2 bolinhas, tá bom? 2 bolinhas, porque eu saio de 4 mols de gases para 2 mols de gases, não é verdade? Quando a reação química acontece no sentido direto, aqui, ó, né? Aí eu pergunto para vocês, qual é o mais confortável? Lembrando na natureza, todos os sistemas tendem para a situação mais confortável, tá? O que é mais confortável? Você ir dentro de um carro que cabem 5 pessoas, mas tem 6, vai um em cima das pernas dos outros, ou você ir só um carro com mais uma pessoa somente. Aí você vai dizer, professor, é mais confortável, né, ir num carro que só tem mais uma pessoa. Ou seja, só vão 2 pessoas, o motorista e você. Não é verdade? É mais confortável do que ir no carro cheio de gente. Todo mundo vai apertado, né? Da mesma forma são os gases. Eles não querem se sentir apertados, tá? Eles não querem se sentir apertados, eles querem se sentir o quê? Livres para se movimentar, tá? Então, que vai acontecer o seguinte. Há uma tendência natural dos 4 reagentes, gases, né, se transformarem em apenas 2. Então, nós dizemos que essa reação aqui ela já é naturalmente favorecida o sentido direto. O que é que acontece? Se você aumentar a pressão, como é que você pode aumentar a pressão aqui, professor? Como é que você vai poder aumentar a pressão aqui? Deixa eu ver se eu consigo pegar a borracha aqui. Diminuindo o tamanho do recipiente. Se você diminuir o tamanho do recipiente, o que é que vai acontecer? Essas 4 moléculas aqui, elas vão se sentir ainda mais apertadas. E elas vão querer desesperadamente, né, se transformar. Elas vão querer desesperadamente se transformar em moléculas dos produtos, porque elas estão muito apertadas. Então nós podemos dizer o seguinte: feita toda essa análise aqui, deixa eu pegar tudo aqui e apagar tudo de uma vez. Feita toda essa análise aqui, né, nós podemos dizer o seguinte, que se nós aumentarmos a pressão do sistema, nós vamos favorecer, né, a formação do lado que tem menos gases, moléculas de gasosos. Neste caso aqui, ó, nós vamos favorecer a formação de produto. Se eu aumentar a pressão, eu favoreço a formação do produto. Por quê? Porque ele tem menos gases do lado de cá, tá? E se você diminuir a pressão, então? Se você diminuir a pressão, aí você vai favorecer a reação no sentido inverso, certo? Você vai favorecer a reação no sentido inverso, por quê? Porque você aumenta a capacidade, né? Vamos supor que tinha 6 pessoas dentro de um carro comum, certo? De um Fiesta, por exemplo, de um Gol, 6 pessoas. Mas aí você coloca essas 6 pessoas dentro de um ônibus. Aí fica todo mundo confortável, né? Vamos tranquilo. Cada um vai ficar numa cadeira. Um vai sentar lá na frente, perto do motorista, outro vai sentar lá atrás, certo? Então, se você aumenta a pressão, ou seja, se você diminui a pressão, aumentando o recipiente, aí você favorece o sentido da reação que tem mais gases, tá? Aqui no caso seria a reação no sentido inverso. Deixa eu só ver aqui se ainda tem alguém pedindo para entrar. Lembrando a vocês aí, pessoal, coloquem nome e turma no chat, tá? Não deixem de colocar o nome e turma no chat aí. Só mais 5 minutinhos de aula, viu, pessoal? A gente encerra. Aí nós vamos estudar agora, pessoal, o seguinte, o efeito da concentração dos reagentes. O efeito da concentração dos reagentes. Aqui nós temos uma reação comum, tá? Nós temos uma reação comum, que nós temos aqui 2 tipos de açúcares, né? Nós temos a glicose, certo? E a frutose, tá? Isso aqui, essa reação química se processa dentro do nosso organismo. Quando você come uma maçã, por exemplo, né? Você está adquirindo ali o tipo de açúcar, frutose. E o seu corpo naturalmente se transforma ela em glicose, tá? Seu corpo.
Então, uma reação química aqui que se processa dentro do nosso organismo químico. E essa reação aqui, ela pode, né, se for processada dentro de um sistema fechado, estabelecer uma situação de equilíbrio, né? Ou seja, tanto a glicose se transforma em frutose, como a frutose volta a se transformar em glicose. Então, uma reação que pode, né, estabelecer equilíbrio químico desde que a velocidade da reação direta seja igual à velocidade da reação inversa, né? Nós já sabemos isso. Então, aqui nós temos as duas leis de velocidade, né? Velocidade da reação direta vezes a velocidade da reação inversa. Então, nós temos o seguinte. Se a velocidade, nós já estudamos isso, né? Se a velocidade da reação direta é maior que a velocidade da reação inversa, nós temos deslocamento para a direita, né? Para cá, vai formar muita frutose. Se a velocidade da reação inversa direta for menor que a velocidade da reação inversa, a reação inversa vai ser mais rápida e vai favorecer a formação de glicose, tá? Só que nós podemos observar aqui que há dois fatores que afetam a velocidade da reação, né? Há dois fatores que afetam a velocidade. Aliás, só um fator aqui que vai afetar diretamente, né? Um fator que vai afetar diretamente a velocidade da reação direta. Esse fator aqui é constante, né? Que ele vai depender da temperatura, a constante. E nós temos aqui, né, pessoal, a concentração de glicose. Significa que quanto maior for a concentração de glicose, maior vai ser a velocidade da reação direta. Então, quanto mais glicose você tiver, maior vai ser a velocidade na formação de frutose. Certo? Até aí tudo bem. Então, quanto mais glicose você colocar nesse meio, maior vai ser a velocidade da reação direta, ou seja, mais frutose você vai formar, né? É aquela velha história. Se você tiver muito álcool, você vai queimar muito álcool, você vai formar muitos gases, né? Beleza? Se você tiver pouco álcool, você vai queimar pouco álcool e, consequentemente, você vai formar poucos gases, ou seja, poucos produtos, né? E a reação no sentido inverso, né? A velocidade da reação inversa, ela também vai depender da concentração de frutose, ou seja, quanto mais frutose você tiver, maior vai ser a velocidade da reação inversa, ou seja, mais glicose você vai formar. Então, nós já podemos perceber aí uma dependência das velocidades, né? Uma dependência das velocidades das concentrações, ok? Das concentrações. Deixa eu ver aqui, parece que isso é o mesmo. Então, o que acontece? Vamos supor que o sistema está em equilíbrio. A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Isso aqui foi estabelecido, o equilíbrio químico. E aí, você diz, não estou satisfeito com esse equilíbrio não, certo? O equilíbrio está acontecendo aqui no recipiente, tá bom? O equilíbrio está acontecendo aqui nesse recipiente, essa reação. Aí você abre, num determinado momento, você abre o sistema aqui e você coloca mais glicose. Veja bem, o sistema estava em equilíbrio. A velocidade da reação direta era igual à velocidade da reação inversa. Mas você abriu o sistema e colocou mais glicose. Ou seja, você aumentou... Deixa eu apagar aqui. Isso. Você aumentou, você colocou glicose, né? E você aumentou a concentração de glicose. Ou seja, nesse momento que eu tenho mais glicose do que frutose, você perturbou o sistema. Nesse momento aqui, a velocidade da reação direta vai ser maior do que a velocidade da reação inversa, certo? Você, nesse caso, nesse momento aqui, você vai deslocar o equilíbrio no sentido de formação de produto, né? Então, quando você coloca mais reagente, você favorece a reação no sentido direto. Então, mais reagente favorece a reação no sentido direto, ou seja, formação de produto. Agora, se ao invés de colocar glicose no sistema, eu tivesse colocado, pessoal, frutose, o equilíbrio químico aqui estabelecido, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, e aí você colocou mais frutose,
Ou seja, você aumentou a concentração de produto, né? Então, neste caso aqui, você vai perturbar o sistema e você vai aumentar a velocidade no sentido inverso. Agora, no sentido de formação de quem? De glicose. Ou seja, agora você aumentou a quantidade de produto e você favoreceu a reação no sentido de formação dos reagentes. Ou seja, você deslocou, né? Você deslocou a reação para a esquerda, ou no sentido de formação de glicose. Certo? Bom, eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai exceder o tempo da nossa aula. Tem alguma dúvida aí, pessoal? Tem alguma dúvida aí em relação a isso aí? Salmo! Salmo! Hein, pessoal? Se tem alguma dúvida em relação a esse daí, essa parte do conteúdo, pode falar. Então, na próxima aula, a gente retoma a partir desse ponto aqui. Está faltando apenas, né, a gente analisar o efeito do catalisador, né? O que será que o catalisador faz durante uma reação química? Qual será o efeito dele? É isso que nós vamos aprender na próxima aula, tá? Então, quem já colocou o nome e turma no chat, pessoal, já pode sair. Quem ainda não colocou o nome e turma no chat, permanece aí, coloca o nome e depois pode sair, tá? Grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula, tá, pessoal?